Irmãos, é muita coisa, né, para a gente compartilhar em tão pouco tempo, é muita riqueza que Deus tem para nós, né? Mas vamos prosseguir um pouco mais e tentar esclarecer e estimular mais um pouco os irmãos a buscar na palavra. A gente quer detalhar um pouco mais hoje sobre o arrebatamento da igreja. Como vai ser? Nós temos duas correntes principais que estudam o arrebatamento da igreja. Como eu disse, nós temos homens preciosos, como John Nelson Darby, que é um dos principais, que defendem que o arrebatamento de toda a igreja vai acontecer antes do período da tribulação. Só ver. Os irmãos entendem quando eu falo o que é período da tribulação? Quantos anos vai durar a tribulação? 7 anos. Então, quando eu falo tribulação, é esse período de 7 anos e que muitos irmãos preciosos creem que o arrebatamento da igreja acontece antes da tribulação, de toda a igreja. E temos irmãos também muito preciosos e que o arrebatamento da igreja vai acontecer depois do período de 7 anos da tribulação. Esses irmãos são chamados os pré-tribulacionistas e os depois da tribulação, os pós-tribulacionistas. Esses irmãos que defendem que o arrebatamento vai ser antes da tribulação, eles se baseiam na palavra. Eles não tiraram isso de trás da orelha. E nem tampouco os pós. Então, alguns pegam os versículos que interessam e para defenderem a sua tese. O problema é quando a gente, às vezes, tem uma tese já pré-formada e quando vem algum outro conceito e bagunça a nossa tese, principalmente se você já escreveu um livro sobre o assunto. Se você já escreveu um livro e depois você muda de ideia, você fica complicado. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Continuam achando que a ira é o período de 7 anos. Então, eles defendem dessa forma. E um texto muito conhecido dos irmãos, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os dois grupos usam esse versículo aqui para cada um interpreta de uma forma e usam da mesma para defender as suas teses. Os pós-tribulacionistas, eles pegam nesse texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, de 1. Creio que os irmãos creem quando eu vou estar lendo, né? Vocês vão crer pela fé que eu estou lendo. Né? Ora, irmãos, deixa eu tentar fazer só uma coisa aqui. Bom, depois eu mudo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se sentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, os pós-tribulacionistas pegam nesse texto, que antes que haja o arrebatamento, antes tem que acontecer essas coisas. A apostasia e que se manifeste o anticristo, que é o anticristo. Eles também pegam no outro texto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mateus 24, 29. Então, agora eu estou falando de evangelho, hein? Nem Apocalipse, evangelho. Né? E logo depois da aflição daqueles dias, quando está falando do período da tribulação, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu
o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 1 Coríntios 15, 52. Mateus 24, a partir do 29 até o 30. Então, eu creio que os versículos que os irmãos pós-tribulacionistas têm são mais consistentes, né? Mateus é muito claro. Depois daqueles dias, a gente vai ver o sol, a lua não dará sua luz e tal, e então verão ver o Filho do Homem. Bom, mas quem tem razão? Pré-tribulacionistas ou os pós-tribulacionistas? Vamos ver quem tem razão aí durante o nosso caminhar aqui. Primeira coisa, há alguma condição para ser arrebatado? Vamos ver esses irmãos aqui, esses versículos, se há condição ou não para se ter o arrebatamento. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Não vi nenhuma condição aqui para ser arrebatado. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Também não. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. 15:51. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. O outro grupo. Como guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo para experimentar os que habitam na terra. Aqui já começamos a ver que há condição. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Também vemos condição. Lucas 21, 34. E Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Também tem condição. Então, aqui nós temos os versículos que há o arrebatamento sem qualquer condição para ser arrebatado e os versículos que têm condição para se ser arrebatado. Se você fizer isso. Então, além desses pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas, há uma outra linha principal de interpretação. Os pré-tribulacionistas, né, o principal aí é John Nelson Darby, os pós-tribulacionistas George Miller, que eu já citei, e do arrebatamento parcial, que tem Robert Chapman, depois dele tem Robert Gouveia, Watchman Nee, Christian Shen, Stephen Kong, e por aí tem um monte, né, dos irmãos aí que eu estava vendo a Fábia, minha esposa, tinha falado, a Gerinha estava lá nos Estados Unidos e ela estava lá num retiro lá com Stephen Kong, aí eu tive uma inveja santa da irmã ali, né? E ela falou assim, ali ele estava falando mais ou menos as mesmas coisas. Eu falei assim, irmã, eu tenho aprendido tudo com esses homens, eu tenho aprendido tudo com esses homens, né? São homens muito preciosos. Então, todos os textos que apresentam condições para o arrebatamento, eles se referem ao arrebatamento antes da tribulação. E todos os textos que não há nenhuma condição para se ser arrebatado, eles se referem ao arrebatamento após a tribulação. Então, quem são esses que serão arrebatados antes da tribulação? Então, para a gente responder essa pergunta, a gente vai precisar, então, entrar em Apocalipse. Eu creio que os irmãos já estão gostando de Apocalipse, pararam de ter medo de Apocalipse. Vamos entrar aí.
Apocalipse 12, versículo 5. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Irmãos, quem é esse filho varão? Os presbíteros não valem. Marinaldo fica calado. Marquinhos, Luiz. Quem é esse filho varão? Eu acho que é fulano, eu acho que é esse, eu falei, não, na Bíblia não pode ter achismo, né? Então, a Bíblia, quando ela não é clara em alguns textos, irmãos, Deus vai clarear em outra parte da palavra. Então, nós temos pista. Então, vou mostrar, dá-me entendimento da tua palavra segundo, glória a Deus, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Então, quem interpreta a palavra é a própria palavra. Marquinhos citou, né, o Salmo 36. Na tua luz, vemos a luz. Né? Então, é na luz do Senhor que a gente vai ver a luz. Então, a Bíblia estuda-se assim. Um filho varão. Quem que é esse filho varão? Ele há de reger todas as nações com vara de ferro. Pronto. Ele deu uma pista. Esse filho varão, ele vai reger as nações com cetro de ferro. Beleza. Então, aí, irmão, você vai ter que procurar na sua Bíblia, e hoje está muito mais fácil, porque você tem um computador. Antigamente, os irmãos não tinham computador. Hoje está muito mais fácil. Você digita lá, reger as nações, o cetro de ferro, te dá, uma fração de segundo, te dá tudo. Está muito fácil estudar a Bíblia hoje. Então, você procura lá na sua Bíblia, onde é que está que alguém vai reger as nações com cetro de ferro. Aí você vai cair lá em Apocalipse 19, versículo 15. Vamos lá. Da sua boca saiu uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem que é esse? Jesus. Tem alguma dúvida? Então, quem vai reger as nações com vara de ferro? Jesus. Então, provavelmente, esse filho varão é quem? Jesus. Provavelmente é Jesus. Porque a Bíblia aqui deu uma pista, que há de reger as nações com vara de ferro. Então, nós encontramos esse versículo. Apocalipse 2, 26. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. E aí? Quem são esses? Os vencedores. E aí, quem é o filho varão? Jesus ou os vencedores? Continuamos na dúvida. Então, é assim que estuda a Bíblia. Então, você vai lá, vai para cá, e você não descobriu ainda se esse filho varão é Jesus ou se são os vencedores. Então, você vai procurando aqui, procura de lá, e a Bíblia tem que clarear. Então, agora nós precisamos do contexto. Vamos ver o contexto de Apocalipse 12. Aí eu quero caminhar passo a passo com vocês, que eu acho que é importante a gente ir com muita cautela nessa hora para não trazer confusão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Primeira coisa, esse contexto de Apocalipse 12 é um contexto literal ou é um contexto figurado ou simbólico? Mulher vestida de sol, tem uma lua debaixo dos pés e coroa de 12 estrelas. O sentido, então, é figurado. Falei já, Deus, no mesmo texto, ele não mistura sentido figurado com sentido literal. Vamos caminhar mais. Apocalipse 12. E estava grávida. Essa mulher, então, que está vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ela estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu,
E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então, nós temos aí o dragão arrastando com ele 1/3 das estrelas. Isso já aconteceu? Esse dragão arrastou 1/3 das estrelas dos anjos, né? As estrelas são os anjos. Isso já aconteceu? Veremos. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Estão pegando a história toda? Uma mulher vestida de sol, estava gritando com ânsias de dor de parto, deu à luz a um filho varão, aí junto dela tinha lá um dragão que arrastou 1/3 das estrelas, e aí ela foge para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Quando foi que o dragão arrastou 1/3 das estrelas? Podem me responder aí, alguém? Isso foi a queda de Satanás. Tem quanto tempo isso? Quando Satanás ele foi... Está vendo? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado para estudar a Bíblia, que a gente vê logo, a gente já logo pensa, né? E arrastou a terça parte das estrelas, já aconteceu, beleza. Aí vamos ver o contexto. Ele parou diante da mulher. Quando Satanás foi arremessado, que mulher que ele arrastou? Foi atrás de que mulher? Igreja? Tinha igreja quando ele foi... Existia igreja? Existia o ser humano? Existia alguém na face da terra? Então isso aqui não aconteceu. Isso aqui ainda não aconteceu. Está vendo como tem que ser? Isso é pegadinha do telinho. Porque a gente logo vê e já logo falando, já aconteceu. Isso é quando Satanás fala, isso é verdade. Aconteceu um fato que quando ele foi arremessado para a terra, 1/3 dos anjos vieram com ele, se rebelaram. Mas nenhum homem tinha sido criado ainda. Não tinha igreja, não tinha nada. Quando o homem foi criado, Satanás já estava aqui na terra. Quando Deus criou Adão, Satanás estava ali já e foi tentar Eva. A primeira vitrine, por isso que mulher gosta de vitrine. Né? Mulher não pode ver uma vitrine. Aí Satanás bota aquela vitrine lá e Eva. Né? Então, não existia igreja, não existia homem, não existia mulher, não existia nada naquela época. Então, isso aqui ainda não aconteceu. Então vamos ler de novo 12:5. E deu à luz um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. O que é 1260 dias? 360, isso é o ano judaico. Né? Nós temos 365, e tem ano nosso que é 366. O ano judaico, todo ele é 360 dias. 360. Todo ano é 360. Então, nós temos 360, mais 360, mais 360, mais 180. Tem a Karen aqui que é boa de matemática. Dá quanto, Karen? 1260. Muito bem, fez a conta de cabeça. Né? Então, nós temos aí 1260 dias, ou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Vamos lá. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra,
e os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Primeira coisa. Será que esse texto então se refere à queda de Satanás quando ele se rebelou? Que isso não aconteceu. Não tinha mulher, não tinha homem, não tinha nada. O que Efésios fala? Efésios 6, aquele texto de Efésios de batalha espiritual. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, mas contra principados e potestades. Onde que é? Nas regiões celestiais. A nossa luta é travada nas regiões celestiais. Apocalipse 12, 7 fala que quando Satanás foi expulso aqui dos céus, nem mais se achou lugar dele nos céus. Então isso não aconteceu. Não aconteceu, porque o quartel-general de Satanás ainda é nas regiões celestiais. Lá é que é travada as nossas batalhas espirituais. Que irmãos? O acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Na queda lá de Satanás, lá 350 bilhões de anos atrás, sei lá quanto é. Que acusador de irmão? Não tinha irmão? O acusador dos nossos irmãos acusava de dia e de noite. Acusar quem? Maçã? E não tinha ninguém para ele acusar, não. Acusava de dia e de noite. Então, quem? Então, isso aqui, o contexto, é um contexto, então, futuro. Não é algo que já aconteceu. Então, esse filho varão, quem pode ser? Cristo, Jesus ou os vencedores. Vamos pegar, se for Jesus. Alguns defendem que aquela mulher é Maria. Os católicos falam que aquela mulher é Maria. Por isso que eles chamam que Maria é rainha dos céus. Né? Então, se eles defenderem que aquela mulher é Maria, eles vão ter que aceitar que Maria teve outros filhos. Porque lá no versículo 17 fala que o restante da descendência da mulher. Então, eles vão ter que aceitar que ela tem outro filho. Né? E outra coisa, não tem nenhum relato na história que Satanás veio e durante 1260 dias separou lugar para Maria no deserto. Não tem nenhum relato na Bíblia sobre isso. Então, outros falam que a mulher é a igreja e que aquele filho varão é Jesus. Quando Jesus nasceu, a igreja sofreu alguma perseguição durante 3 anos e meio? Teve alguma coisa disso? A igreja deslanchou no primeiro século. A igreja deslanchou. Não teve nenhuma, não achou nenhum lugar que Deus teve que reservar lugar para ela durante 1260 dias. Então, esse filho varão, estamos descartando, não é Jesus. Esse filho varão, quem é? Os vencedores. Filho varão são os vencedores. Porque ele há de reger as nações com cetro de ferro. E aqui não tem dúvida. Quando a gente chega no versículo 11, eles o venceram. Eles o venceram. Pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas próprias vidas até a morte. Então, irmãos, mais uma característica. Você quer ser um vencedor? Quer, irmão? Querem ser um vencedor? Vai anotando as características dos vencedores aí. Sangue do Cordeiro. Claro, para você ser um vencedor, você precisa do sangue do Cordeiro. Palavra do seu testemunho. E não amaram suas vidas até mesmo a morte. Até face a própria morte. São características dos vencedores. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, outras versões, está grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Você quer a primeira queda? Aqui tem não sei quantos anos. Né? Agora, quando ele for arremessado dos céus, ele vai descer com grande ira, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta.
Então, irmãos, a tribulação é a ira de Satanás. O período de 7 anos é a ira de Satanás. Porque, imagina só, Satanás ele está aí nas regiões celestiais. Ele já faz um estardalhaço, não faz? Imagina que, de repente, tem lá, as crianças estão lá naquela salinha e, de repente, tem uma confusão lá, as crianças estão tudo chorando e as crianças aqui da cidade inteira estão chorando e, de repente, alguém traz essas crianças e bota a gente tudo nesse cubículo aqui junto com as crianças e elas todas chorando ao mesmo tempo, a ponto de a gente não conseguir nem falar nada porque é tamanho barulho. Imagina Satanás hoje, ele tem domínio. O Satanás hoje a Bíblia chama ele o Deus desse século, o príncipe deste mundo. Então ele tem ainda, porque se vocês pegarem Lucas 4, quando Jesus na tentação, a segunda tentação, ele eleva Jesus a um alto monte, mostra todos os reinos e a glória deles, e o que ele fala para Jesus? Ele fala assim, se prostrares e me adorares, tudo isso aqui pode ser seu, porque foi-me dado e eu dou a quem eu quiser. Então, os reinos dessa terra aqui foram dados a Jesus, a Satanás. E ele ofereceu para Jesus, porque Jesus veio para tomar o reino de volta para o Pai. Mas Satanás quis oferecer um atalho para ele. Se Jesus entra nesse atalho ali, nós estávamos fritos. Né? Então, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Né? Então, Jesus não caiu nessa tentação ali, e ele, então, adorará Senhor, somente ao Senhor teu Deus. Então, Satanás, ele é terrível. Agora, quando tocar a última trombeta, aí fala que o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo. Porque, então, ainda está nas mãos ainda de Satanás. Jesus ainda vem para tomar o reino. Então, esse período de tribulação aqui é a ira de Satanás. Você imagina Satanás tendo domínio sobre galáxias e agora ele sai de tudo isso e concentra todo o seu poder aqui na Terra. Esse é a tribulação. O que é a tribulação? É pegar, como se pegasse todas as crianças e julgasse tudo num lugar só, chorando e estardalhaço. Pega Satanás, que está aí nas regiões celestiais, e pega e joga tudo, 1/3 dos anjos, tudo aqui na Terra, concentra tudo aqui na Terra. Aí vocês começam a entender um pouquinho o que é tribulação. 7 anos de tribulação. E ainda mais quando chegar na metade desses 3 anos e meio, em que ele vai lá no abismo, abre o abismo e traz o anticristo de lá. Aí começa, então, a grande tribulação, que é 3 anos e meio, 1260 dias, que a gente viu, né? 360 mais 360, 360 e 180. Então, 3 anos e meio é a grande tribulação. Então, ele sabe que quando ele vier, pouco tempo vai lhe restar. Aqui fala que os céus vão ficar limpos. Alegrai-vos, ó céus. Né? Esse fala céu ficar limpo? Não sei eu que coloquei. Alegrai-vos, ó céus. Os céus vão ficar limpos, porque eles foram expulsos, para preparar já a descida do nosso Senhor. O Senhor vai, então, começar a descer, porque os céus, mais ai da terra. Os céus vão ficar limpos, mais ai da terra, porque ele foi arremessado, então. Foi, não, será arremessado para a terra. Junto dele, 1/3 dos anjos. Que aquilo não aconteceu, amém? Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Ok? Mais uma vez mostrando que essa queda de Satanás não é aquela quando ele se rebelou. Porque quando ele se rebelou lá não tinha mulher nenhuma para ele correr atrás, não. Nenhuma. Não existia mulher nenhuma. Não. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. O que é isso? Quem pode me falar o que é tempo, tempos e metade de um tempo? Isso aí. Esse relato está lá no livro de Daniel.
3 anos e meio primeiro, isso, e depois... Isso. Aí é a grande tribulação. Isso mesmo. Então, esse tempo, tempos e metade de um tempo, está lá, é citado no livro de Daniel. Ninguém em sã consciência poderia falar o que era esse tempo, tempos e metade de um tempo. Até porque Deus, quando deu o livro de Daniel, ele selou aquele livro. E aquele livro é um livro, então, selado, um livro fechado. Mas quando Deus já deu o Novo Testamento, que Jesus cita ali o que falou o profeta Daniel. Aí ele fala, quem lê, entenda. Então, assim, então a gente lendo Daniel hoje, quem lê, entenda. Então, nós podemos ler Daniel e entender, porque Deus já deu Mateus e já deu Apocalipse. Então, se você entender Mateus e Apocalipse, você tem condições de entender Daniel. Então, Daniel, ele cita esse tempo, tempos e metade de um tempo. Ninguém podia falar isso. Mas quando a gente chega em Apocalipse, ele cita tempo, tempos e metade de um tempo. Então, tempo, 1 ano, tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, depois do Apocalipse, vai e fala 42 meses. No primeiro ele fala, né, tempo, tempos, metade de um tempo, depois 3 anos e meio, depois ele fala 42 meses, e depois 1.260 dias. Tudo isso é a mesma coisa. 3 anos e meio, 42 meses, é 12, 12, 12, mais 6, 42 meses. Irmãos, o bom é a gente não ficar para a tribulação, não, porque o sofrimento vai ser como nunca houve na face da terra. E que você não vai contar mais aqueles 7 anos como anos, não, nem como meses. Você vai contar como dias. Então, por isso que vai até 1.260 dias, porque a coisa vai ser braba. É melhor a gente ficar fora disso. Melhor ser vencedor. Então, tempo, tempos e metade de um tempo são esses 3 anos e meio. 1.260 dias. Continuando. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca, e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, que são os que guardam os mandamentos de Deus e os que mantêm o testemunho de Jesus. Nós não vamos entrar no detalhe de quem é mulher, senão vai fugir um pouco do propósito. Não há dúvida, então, irmãos, que os vencedores são o filho varão de Apocalipse 12, 5. Porque tudo isso ainda, todo esse contexto de Apocalipse 12, é uma profecia, que ainda não foi cumprida. É um tempo que ainda não aconteceu. Irá acontecer. E deu à luz a um filho varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é o filho varão? Os vencedores. Está claro? Os vencedores são o filho varão. Depois que os vencedores, então, são tirados, arrebatados para Deus e para o seu trono, começa o que, então? Os vencedores são tirados antes ou depois da tribulação? Está claro? Ou não? Eles vão ser arrebatados até o trono. Porque depois que ele é tirado, o dragão então começa a perseguir a mulher, 1.260 dias, não aconteceu a tribulação ainda. Aí vai acontecer a tribulação. Então os vencedores são tirados antes da tribulação. Esse é o arrebatamento dos vencedores. Aí depois que vem a tribulação, ao final da tribulação, nós temos então o arrebatamento da igreja que ficou pela tribulação. Ela não perde o arrebatamento, mas ela deixa de conhecer o Senhor como estrela da manhã. Amém? Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É o mesmo texto, 1 Coríntios 15, que nós já lemos. Vencedores vão até o trono. O restante da igreja vai até as nuvens, nos ares. Amém? Vamos lá caminhar mais um pouquinho. Os irmãos aguentam mais um pouquinho? Apocalipse 14, versículo 1. Tá? Não, tá. Beleza. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000. E com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de harpistas, que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia prender aquele cântico, senão 144.000. Aqueles que foram comprados da terra. Comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis. Quem são esses 144.000, irmãos? Os vencedores. Os irmãos quiserem anotar mais características dos vencedores, está aí. Tocavam o cântico que só eles sabiam tocar. Os adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Você pode, às vezes, até cantar. É o que o Silvano falou aqui, né? Você, às vezes, está cantando, mas você não está nem ouvindo o que você está cantando. Você está cantando porque, se perguntar, você cantou o quê? Às vezes nem sabe, né, o que você cantou. Mas eles sabiam, só eles sabiam cantar. Esses arpistas. É característica dos vencedores. Eles adoravam o Cordeiro. Seguiam o Cordeiro para onde quer que ele ia. Eram irrepreensíveis. Não se contaminavam com mulheres porque são virgens. O sentido aqui é simbólico, irmão. 144.000 aqui também é simbólico. Então, e esses homens, eles foram comprados de onde? Da terra. Então, Apocalipse 14 todo fala de colheita. Nós vamos ler Apocalipse 14 inteiro. Ele fala de colheita. Então, que os irmãos não percam o contexto, não. É importante para a gente chegar lá na frente, vocês entenderem esse contexto. Que o Senhor, então, comprou homens da terra, dentre os homens ele comprou esses homens com essas características que eu falei. Na sua boca não se achou engano, eram irrepreensíveis e são primícias para Deus e para o Cordeiro. Os irmãos estudarem as festas do Senhor, eu dei um lampejozinho de manhã, mas se os irmãos estudarem as festas das primícias, o que é a festa das primícias? Acontece em qual mês? Abril, é o mês de Abib, primeiro mês. Que eles iam lá e colhiam os primeiros frutos. E esses frutos, eles eram levados até a casa do Senhor e até o trono. Eles eram colhidos e aí eles pegavam aqueles ramos e eles ficavam sacudindo aqueles ramos diante do Senhor. Essa é a festa das primícias. Aí passa abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Em outubro, aí nós temos a festa dos tabernáculos. A festa do tabernáculo, o que é? É a festa da colheita. É a festa da colheita. E quando ele vai e colhe o restante dos frutos que já maduraram. Mas a primícia são os primeiros frutos que amadureceram antes do tempo.
mas ele não abriu mão dos outros frutos. Ele colheu os primeiros frutos primeiro, mas depois ele vai nos tabernáculos, e aí tem a festa dos tabernáculos, para celebrar a colheita de outubro. Será que é coincidência, irmãos, que ele colhe primeiros frutos e 7 meses depois o restante? Será que é coincidência? Arrebatamento dos vencedores, 7 anos depois o arrebatamento do restante da igreja. Será que é coincidência? Então, esse é o contexto aqui, que Deus está colhendo as primícias da terra. Comprou esses homens como primícias para o cordeiro. Então, vamos continuar no versículo 6. Então, ele viu esse cenário todo, o Senhor comprando da terra esses homens, e aí continua. E vi outro anjo voando por meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo e língua. Então, ou seja, ele já comprou esses homens. Agora tem gente que habita na terra aqui. Ele já comprou os homens. Tirou alguns, mas ficou. Aí ele manda agora, por meio, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam onde? Sobre a terra, toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu bebeu vinho da ira da prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na fronte ou não, onde que é isso aqui? Tribulação. Pois é, na terra, no período aqui da tribulação. Então, ele já tirou os seus vencedores e ficou, então, a igreja que ficou, e o Senhor dá um alerta. Nesse período, não adore a besta. Porque se alguém adorar, tiver o sinal na fronte, isso tudo vai acontecer em que período? Da tribulação. Está claro aí, irmãos? Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do cordeiro. É aquele que se marcar com a besta. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Irmãos, no período da tribulação, o falso profeta vai ter um poder, que ele vai ter poder de fazer descer fogo do céu. Depois ele fala que ele vai ter o poder, ele vai criar uma imagem. Você imagina quem já adora imagem hoje? Você já imaginou aquele que adora imagem hoje? Fica lá ajoelhado diante de uma imagem. E na época da tribulação, o falso profeta vai criar uma imagem e ele vai dar poder à imagem de falar. Você já imaginou que adora imagem muda? E na época, você vai ter uma imagem que fala. Pensou aí, a imagem virar para você não, nós estamos longe, se Deus quiser. Mas a imagem virar para alguém e falar assim: me adore. Eu te amo, meu filho. Você imagina. O falso profeta vai ter esse poder. Não sou eu que estou falando, não, tá, irmão? Está na Bíblia. Então, agora, vocês estão entendendo o contexto? O Senhor comprou da terra aqueles homens irrepreensíveis, segue o cordeiro por onde quer que ele vá, na sua boca não se achou engano, não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Então, o Senhor comprou esses homens. E aí, na terra, ficou o período da tribulação, então. E aí, então, o Senhor fala: não adora a imagem da besta, nem a besta, nem a sua imagem, não sei o que, tal. E aí, no versículo 12, então nós temos a colheita das primícias, o período da tribulação, que a gente acabou de ver, e agora nós temos uma outra colheita, que é a colheita do restante da igreja. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham,
E olhei, e eis uma nuvem branca. Olha a nuvem aparecendo, hein? E eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Amém? Ficou claro, irmãos? Então, esse é a segunda colheita. O primeiro foi das primícias e agora da igreja que ficou. Amém? Eu acho que isso aqui é só um lampejo. Depois, quem quiser, eu mando para os irmãos. 20 profecias ainda não cumpridas. A primeira, qual que é? Os vencedores ali. Não existe nenhuma profecia que precisa se cumprir ainda para que ele arrebate os seus vencedores. Não há nenhuma coisa que precise se cumprir para que Jesus volte. Ah, tá. Uhum. Tá. Eu vou disponibilizar isso tudo para vocês depois, viu, irmãos? Tá? Vou passar isso tudo para vocês aí, tá? Eu vou... Tá, deixa eu... Vou passar isso para vocês. O Marquinhos pediu para falar que eu compartilhei rapidamente. Na Bíblia, há em torno de 1.800 profecias. 27% da Bíblia é profecia. De cada 4 palavras que você lê, uma na Bíblia é profecia. 27% da Bíblia é profecia. Em torno de 1.800 profecias, dessas vezes 590 são eventos grandes, como a primeira vinda do Senhor, a segunda vinda. E dessas 590 eventos grandes, 570 já se cumpriram à risca. Né? Como você vê, onde é que está esse povo hoje? Os incas, os maias, os astecas, onde é que estão? Desapareceram, né? Mas os judeus estão aí, né? Os judeus foram espalhados para o mundo inteiro e o Senhor profetizou que iria trazê-los para a sua terra novamente, né? Em 1948, eles foram feitos nação novamente, depois, 67, tomaram Jerusalém, então as coisas estão se cumprindo. Então, 570 já se cumpriram à risca. Faltam 20 profecias para se cumprir. Então, aí. E dessas 20, a primeira delas é o arrebatamento dos vencedores. Não precisa de mais nada acontecer para que se... Irmãos, então nós vimos o arrebatamento. Os vencedores, então, eles são tirados antes do período dos 7 anos da tribulação. O restante da igreja que ficar passa pela tribulação. Esse período da tribulação são 7 anos, dividido em 2 períodos de 3 anos e meio e de 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio, o anticristo ele vem primeiro para implantar um governo de paz, como se fosse unificar ali as religiões, e depois surge mesmo o anticristo com todas as suas garras, e por isso que tocam-se as 7 trombetas, elas são tocadas no período dos 7 anos. Então vai tocar a primeira, segunda, terceira e a quarta trombeta, nos 3 anos e meio, anos iniciais. E depois, nos 3 anos e meio finais, que é o período da grande tribulação, aí vai tocar a quinta, sexta e a sétima trombeta. Quando tocar a quinta trombeta, Satanás então vai com a chave do abismo e tira lá do abismo o anticristo. Ele surge e ele vem lá do abismo. Então, por isso que quando vai tocando as trombetas, o que acontece? Primeira trombeta, 1/3 da terra danificada, depois 1/3 das árvores, depois 1/3 das águas, das fontes das águas. Por que 1/3? Porque é a ira de Satanás. Vocês lembram que eu li que foi arremessado para a terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Junto dele vieram quantos
1% dos anjos. 1% não, quantidade dos anjos, 1/3 dos anjos. Então ele começa a danificar 1/3 da terra, 1/3, né? E depois 1/3, acabou, não tem mais nada na terra para danificar. A terra, as árvores e as águas, não tem mais nada. Aí vai para os luminares, sol, lua, e ele começa a danificar lá. Aí então começa a 5ª trombeta, por isso que fala. Mas agora, ai, 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 porque ainda restam 3 trombetas para tocar. Então só tem ai, ai e ai na 5ª, na 6ª e na 7ª, porque agora, literalmente, o bicho vai pegar. Para valer. Então é ai, aí quando toca a 5ª trombeta, mais ai, porque ainda restam 2 ais. Toca ainda resta mais um ai. Por isso é que tem ai, ai e ai na 5ª, na 6ª e na 7ª. Então, esse é o período da tribulação. E que em nome de Jesus, vamos ser colhidos como vencedores, vamos ficar fora disso. E no fim da tribulação, então, toca-se a 7ª trombeta. Em Apocalipse 11:15 fala assim, festa nos céus, porque o reino se tornou do Senhor e do seu Cristo, né? Então, ou seja, acabou o período ali, a igreja, os mortos em Cristo ressuscitam, a igreja é arrebatada, a igreja que passou pela tribulação, ela é arrebatada e nós seremos transformados, encontraremos com eles nos ares. Amém? Até aí tudo bem? Fazer o que nos ares? Dar voltinha nas nuvens? O que nós vamos fazer lá? Ler Bíblia. Não, mas aí vai molhar. Lá vai molhar, isso é uma Bíblia plastificada. Virtual, mas vai danificar tudo, pior. O que nós vamos fazer lá nas nuvens? Tribunal de Cristo. Dá uma cola para os irmãos. É ali que acontece o Tribunal de Cristo. De sorte que, meus amados, de modo como sempre obedecestes, não como na minha presença, somente, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Desenvolver, não é que você vai perder sua salvação. Uma vez que você foi salvo, agora caminha. Falei, não, você foi salvo? Agora eu posso trabalhar com você. Caminha, desenvolve sua salvação, frutifica. Então, o objetivo de nós conhecermos o nosso futuro é para a gente mudar o nosso presente, a nossa forma de viver. Eu creio que muitos já têm me procurado aqui e essa palavra tem gerado temor. Esse é o objetivo da palavra. Exatamente isso. Gerar temor e tremor. Exatamente. Se eu estou conseguindo gerar isso nos irmãos, eu já vou voltar para o meu assunto satisfeito. Se está gerando temor, pode não entender nada, mas se gerou temor e tremor, tá bom. Que aí vocês vão subir com o Senhor, tá bom. Se pode subir sem entender nada, tá ótimo. 1 Pedro 4:17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? Então, o julgamento começa pela casa de Deus. Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo? É só todos igreja. Os ímpios. Quem que ressuscitou? Foi a igreja. Apocalipse 20, versículo 5, fala que os outros mortos ainda não ressuscitaram, porque eles vão ressuscitar quando se completar o período dos 1000 anos. Por que os mortos ímpios vão ressuscitar? Para ouvir a sentença. Já estão condenados, mas eles vão ressuscitar, já estão para ouvir a sentença e ser lançados no lago de fogo. Vão para o inferno. O diabo e seus anjos. São seguidores de Satanás. Eles vão para lá, vão ser julgados no grande trono branco, que isso acontece depois dos 1000 anos. Então o julgamento começa pela casa de Deus. Esse tribunal de Cristo, essa palavra aqui, tribunal de Cristo aqui, é o tribunal, é a reunião da família. Entendeu? Irmãos, eu penso em criar um dispositivo, eu estou pensando em criar um dispositivo, e depois eu queria uns voluntários aqui, já está quase pronto. É um dispositivo que eu coloco na mente dos irmãos assim, e ele é projetado num telão lá em praça pública, lá em Belo Horizonte, assim, com tudo que os irmãos pensam, já pensaram, já falaram, já fizeram,
e passar lá naquele telão assim. Eu queria uns voluntários aí. O Marquinhos disse que está fora. Eu tá... Tá bom. Aquele irmão que pisa no seu pé, que na hora que ele chega perto de você assim, oi, querido. Então, então, irmão, isso aqui vai ser uma reunião de família. Vai ter ímpio aqui? Não. Reunião da família. Tribunal de Cristo. Só os irmãos, só a igreja vai ser julgada. Que igreja? Tanto a igreja que morreu e ressuscitou, quanto a igreja que ficou viva e foi arrebatada. Então nós teremos ali os vencedores que desceram com Cristo, a igreja que ressuscitou e a igreja que subiu. Encontraremos com eles nos ares, como diz 1 Tessalonicenses 4. Então compareceremos ali nas nuvens. Fazer o que nas nuvens? Isso aqui, ó. Cada um vai ser julgado segundo as suas obras, não para saber se é salvo ou se não é, mas para saber quem vai receber galardão e quem não vai receber galardão. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez, presta atenção, por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Amém? Todos nós vamos receber o que nós praticamos por meio do corpo, segundo o bem ou o mal que nós fizemos. Os irmãos estão cientes disso? O bem ou o mal que nós fizemos, nós vamos prestar contas ao Senhor no dia do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Eu não vou entrar em... São muitos versículos, eu vou passar para os irmãos, mas eu vou abordar alguns deles só, senão a gente fica aqui até amanhã. A ocasião, né? É o dia de Cristo. O juiz. Quem que é o juiz? É o Senhor. Hoje ele é advogado. Filhinhos, 1 João 2,1. Filhinhos, escrevam essas coisas para que não pequeis. Mas, se pecados, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, justo. Hoje ele é advogado. Mas quando ele vier, tribunal de Cristo, ele não é advogado, não. Tribunal de Cristo, você não vai ter advogado, não. Você vai sozinho. Tribunal de Cristo, ele está como juiz. Você vai comparecer lá como juiz. Ele vai comparecer lá como juiz. Quem vai estar lá? Quem vai estar lá? Todos nós cristãos. A severidade do tribunal de Cristo. O fogo provará. Critério: conduta e obras. Lá não é graça, não. Ela é obras. O que você fez por meio do corpo. O bem ou o mal. É o que você fez. Salvação é outra coisa, é graça. Aqui é o que você fez por meio do corpo. Resultado: galardão ou perda. Tem perda também, viu? O alvo é a coroa para reinar. Não vou ler todos, vou ler só alguns aqui. 2 Coríntios 1,8. O qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,5. Seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito, 1 Coríntios, né, 5,5, o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Tem um de 2 Timóteo 4,8, que eu queria ler com os irmãos aqui. Desde agora, coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Os irmãos amam a vinda do Senhor, hein? A coroa da justiça. Coroa fala de reino. A coroa me está guardada. Então, coroa é a recompensa pelo que você fez. Recompensa é algo que você fez, não é mais graça. Graça é algo que você não fez e eu te dou pelo que você não fez. Você não merece nada do que eu estou te dando, mas eu te dou assim mesmo, porque eu te amo. Isso é graça. Mas galardão é recompensa. Aqui para mostrar que o Senhor, ele é o justo juiz, né?
O versículo fala que ele é o justo juiz. Outro versículo falando que ele é o justo juiz. As pessoas julgadas, né? A gente já viu aqui que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Então, quando toca a 7ª trombeta, a gente vai ter a ressurreição e arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo. Nesse dia, todos os nossos pecados, isso que eu quero frisar com os irmãos, todos os nossos pecados não confessados aparecerão diante do tribunal de Cristo. Todos. Você imagina esse dispositivo que eu criei, botar na sua mente e soltar lá em Belo Horizonte, lá na Praça 7. Passar aquilo tudo lá. Vai ser assim. Tribunal de Cristo vai ser tudo revelado, né? Mateus 12:36 fala que nós vamos prestar conta para o Senhor de toda palavra que sai da nossa boca. Toda palavra que sai da nossa boca, nós vamos prestar conta. Você vai prestar conta, né? Mas tem um detalhe aqui, irmãos. As nossas falhas, quando elas são confessadas com arrependimento, quando elas são abandonadas e passadas pelo sangue de Jesus, ele não vai lembrar mais. E aí nada disso vai aparecer no tribunal de Cristo. Amém? Os irmãos entenderam isso? Amém. Você acabou de cometer um pecado agora, mas se você arrependeu, confessou e passou esse pecado pelo sangue de Jesus, no dia do tribunal de Cristo você está zerado. O Senhor, ele tem um Alzheimer espiritual, entendeu? Quando você for falar com ele lá, ele falou, eu não lembro não lembro, porque ele fala que ele lança no mar do esquecimento. Quando você confessa os seus pecados, ele lança no mar do esquecimento. Então, irmãos... Sim, sim. Em pecado. O pecado não te tira a sua salvação. O que te dá a salvação, não, senão ninguém sobe, né? Se você sobe, se você for subir sem pecado, ninguém sobe, né? Ninguém é arrebatado. Salvação é pela graça. Ninguém sobe sem pecado. Você acha que você não tem pecado? Então, você acha que você tem condições de subir? Temos. Temos assim, se, né, seja no primeiro ou no segundo. Se eu sou filho do Senhor, eu vou subir. Agora, se vai no primeiro ou no segundo, aí eu não... Essa é a questão. Entendeu? Não é questão do pecado que tira o seu... Né? Agora, só que o Senhor, ele vai tratar com todos eles. Seja como você passa pelo sangue aqui, ou seja no tribunal de Cristo, ele vai trazer todos à tona. Verdade, concordo com todos eles mesmo. Isso mesmo. Eles não vão herdar mesmo. O reino não é salvação, não falando de reino, né? Salvação é graça, o reino é alcançado pelo esforço. Reino de Deus é uma coisa, salvação é outra. Reino de Deus é outra coisa, é alcançado pelo esforço. Então, quem é os mentirosos, homossexuais, estão todos lá, eles não vão herdar o reino. Então, vamos lá, irmãos. Então, Hebreus 8:12. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades. Tá. Então tá. Deixa eu só concluir, então, depois eu posso entrar nisso aí, então, porque aí já é outra... Tá. Tá, isso. É porque é outro... Alguém já me perguntou, hoje de manhã a gente deu uma... Quem veio para as perguntas aqui, a gente entrou um pouco em salvação pela graça e... Porque fala lá, né? Efésios 2:8-10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, nós somos salvos pela graça, não é porque você merece e não é o pecado que tira a sua salvação. Agora, se você quiser entrar no reino de Deus para reinar com Jesus durante os 1000 anos que ele vai reinar aqui na terra,
Aí tem um monte de condição e um monte de situações que você perde o reino. Entendeu? Um monte. Não é uma só, não. Uhum. Esse é Mateus 24. Isso aí não é a salvação do inferno, não. Esse é outro contexto. É Mateus 24 isso. Entendeu? Depois a gente pode entrar na questão da salvação, que aí é outro tópico, senão a gente vai sair aqui do tribunal de Cristo. Vamos lá, irmãos. Então, Hebreus 8:12 fala: serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, o Senhor lança no mar do esquecimento tudo aquilo que você confessa. Então, estou falando isso, irmão, para vocês verem a importância de todo dia a gente passar uma régua no nosso dia e confessar ao Senhor. Senhor, me perdoa. Hoje eu pensei mal do irmão, pensei mal disso, fiz isso, falei aquilo. Vai zerando a sua conta. Porque no dia do tribunal de Cristo, se você zerar a sua conta, naquilo que você pecou, você foi perdoado. Está enrolado. Então, vocês creem que tem algum pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? Só a blasfêmia com o Espírito Santo. Só. Depende. Se você pecou contra o irmão, vai até o irmão. Né? Até o irmão. Se pecou contra a igreja, vai até a igreja. Né? Depende de quem se ofendeu. Né? Então, a severidade pelo fogo será aprovada. Né? Tem os versículos aí que, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Queria ler só esse 1 Coríntios 3:11, que é um texto importante, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. A obra. Pois aquele dia, que dia é esse? Tribunal de Cristo. Aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Então, as nossas obras, elas nos acompanham. Já li esse texto aqui. Descansem do seu trabalho, porque as suas obras os acompanham. Então, as nossas obras nos acompanham. Se permanecer a obra que alguém sobre ele o quê? O fundamento, sobre ele edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Alguma outra versão, sofrerá ele dano? Alguém está lendo? O meu está aqui, prejuízo. Tem outras versões que está, sofrerá ele dano. Mas o tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Então, nós temos uma situação que Paulo fala de um fundamento, ao qual é Jesus Cristo. Aí ele fala, agora veja como que você edifica sobre esse fundamento. Essa palavra é para salvo ou é para ímpio? Salvo. O ímpio não tem fundamento, ele está pisando em areia movediça. Né? Quanto mais mexe, mais afunda. Então, esse fundamento, que é a nossa rocha eterna, é Cristo. Agora, veja, uma vez que você tem o fundamento, veja como que você edifica sobre o fundamento. Se você edificou sobre esse fundamento ouro, prata e pedra preciosa, quando você passar isso pelo fogo, só vai reluzir mais ainda a beleza do ouro, da prata e da pedra preciosa. Agora, se você edificou sobre esse fundamento, madeira, feno e palha, o que representa, tipifica madeira, feno e palha? Obra da carne. Carnalidade. Quando passar isso pelo fogo, vai sobrar alguma coisa? E ele perde a salvação? A obra dele vai ser queimada, ele vai sofrer dano, prejuízo, mas todavia será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Quem salvou ele foi Jesus, porque ele tem um fundamento.
Ele tem o fundamento. O fundamento é Cristo. Mas a obra dele foi queimada. Mas ele será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Então, de novo, aquele versículo, né? Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. O critério a gente viu, né, que é condutas e obras, né? E o resultado é galardão ou perda. De novo, esse texto aí que eu botei para os irmãos. Não pensa que depois que morrer, tiver no tribunal de Cristo, acabou tudo. Não, tem galardão e também tem perda. Depende do que você fez por meio do corpo, o bem ou o mal. Se você fez o bem, você vai receber galardão. Se você fez o mal, você vai receber dano, prejuízo, e o fogo vai queimar as suas obras de carne. Então, a gente colocou aqui que os dentre os filhos de Deus são puros e irrepreensíveis, né? A gente já falou sobre isso. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua graça, segundo a sua obra. Então, a salvação, ele nos dá pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de, não vem de vós. Salvação não tem nada da sua parte. Alguém lembra aí, tem algum recém-convertido aí? Quem tem pouco tempo de convertido? Alguém com pouco tempo de convertido? Você, como você chama, irmã? Camila. Camila, você lembra quando foi que seu nome foi escrito no livro da vida? Você lembra que dia que foi? Mais ou menos? 28 de que ano? Desse ano? O meu foi um pouquinho antes do seu. O meu foi escrito antes da fundação do mundo. Um pouquinho antes. Foi lá que meu nome foi escrito no livro da vida. Um pouquinho antes. Pegadinha do telinho 2. Nosso nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. A salvação não tem nada a ver com o que nós fazemos. A salvação tem a ver com a graça de Deus. Graça é algo que você não merece e Ele te dá por graça. E isso é dom de Deus. Agora, depois que você é salvo pela graça, Ele então desenvolve agora a salvação. Vamos embora, caminha. E você então, de acordo com o que você faz, o bem ou o mal, você vai ser galardoado ou você vai receber dano. Né? Pela fé, mediante a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Né? Então o Senhor Jesus, ele, pela graça dele, pela fé que ele morreu na cruz para pagar os meus pecados, ali eu recebo a graça dele. Né? O reconhecimento ali, né? Senhor, quem tinha que estar morrendo na cruz era eu, Senhor. Eu sou pecador, eu mereço ir para o inferno. Quem acha que é alguma coisa, está muito enganado. Quem acha que fez alguma coisa para ser salvo, está muito enganado. Quem acha que é nada, já está enganado. Porque o Senhor fala lá em Isaías 40, versículo 17, fala que ele considera todas as nações como menos do que nada, como um vácuo. Não é só você, não, eu seco mais todas as nações, menos do que nada. Então, se você já chegou a nada, você já progrediu bastante, porque você era menos do que nada. Se somos nada, nós já melhoramos muito. Né? Somos menos do que nada aos olhos do Senhor, mas pela graça dele, ele nos salvou. Não porque eu mereço ser salvo. Ninguém merece ser salvo. Eu mereço ir para o inferno. Eu até brinquei com a cara do dia aniversário do Rafa. Falei, Carne, eu vou chegar para o Rafa. Falei assim, Rafa, eu quero louvar o Senhor pelo dia, porque você merece ir para o inferno mesmo. Tem o dia do aniversário dele. Né? Um cara que merece ir para o inferno, entendeu? Mas é uma verdade, merece ir para o inferno. Eu costumo ter umas dessas assim. Minha esposa estava descendo a escada lá de casa, eu esperando ela na sala assim. Eu falei, mozinho, você tá igual uma égua.
Só que eu sou espiritual, irmão. Porque Salomão fala ali disso, né, que é mais lindo que as éguas do rei Salomão, né, da égua do faraó, né? Então, sentido espiritual, irmão. Que isso? Sim, eu sou espiritual, entendeu? Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo. Né? O Senhor, então, quando ele está vindo, ele está trazendo o seu galardão. Para dar a cada um segundo a sua graça, não, segundo a sua obra. Cada um vai receber segundo o que você fez. E o alvo é a coroa para reinar. Né? O alvo é o reino. Nós vamos reinar com Cristo ou não vamos reinar com Cristo? 2 Timóteo 4,8. Desde agora, 2 Timóteo, Paulo estava no fim da vida dele. É a última carta de Paulo. Ele escreve assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Vem, Senhor Jesus. Amém? Então, a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha convicção, porque ele guardou a carreira, guardou a fé, corria a carreira, combatia o combate. Então, Paulo tinha convicção de que a coroa dele estava guardada. Então, irmãos, nós não podemos confundir vida eterna com reino. Tá, irmão? E os irmãos aí. Vida eterna com reino. Eu sei que pode trazer confusão. Por isso que eu falo com alguns irmãos. Se você entender que reino é a mesma coisa que vida eterna, aí você vai ter que crer, irmão, que salvação se perde, que a vida eterna se perde. Porque reino se perde. Agora, vida eterna não. A gente leu um versículo, João 5, 24, né? Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, né, já passou da morte para a vida. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Né? Então, não há condição, é pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para todo aquele que nele crê e faça boas obras. Como é que é? Ah, não tem isso não, né, mano? Na minha Bíblia eu achei que tinha. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, tem um irmão, que ele tinha um outro irmão, que o irmão aprontava toda a vida. Aí ficava com a raiva desse irmão, ele falou assim, que a palavra é para você, que é de João 3,16, assim, Deus amou de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não parece, mas tem a vida eterna. Não parece, mas tem a vida, que a palavra é para você. Não parece, mas tem a vida eterna. Então, irmãos, não confundir. Vida eterna é pela graça mediante a fé. Recompensa, coroa, reino, galardão é pela fidelidade, conduta e obras. Não é pela fé. Então, mas agora isso aqui é o último slide para a gente terminar. Olha só esse versículo. Irmãos, queria só a atenção de todos aí, porque isso é muito importante, isso aqui, para a gente fechar, para estimular os irmãos e vocês dormirem em paz. Porque senão vai dormir aterrorizado. Não quer gerar terror, quer gerar temor. Né? No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por que a gente vira e mexe? Todo mundo já falou esse versículo assim, né? A parte A dele, né? O amor lança fora o medo. Por que não é o amor lança fora o ódio? O contrário de amor, que eu entendo, é ódio. Mas o amor lança fora o medo. E eu já vejo, então a gente tem costume de ler. Eu acho que única carta, as únicas cartas que a gente lê. O Marquinhos, quando você namorava Gerinha, você estava no auge, assim, naquela, querendo casar com ela, não tinha e-mail, não tinha zap,
não tinha nada disso. E ela te mandava aquelas cartas assim com 15 folhas assim, né? Cheio de beijos, de perfume. A gerente mandava aquelas cartas. Eu imagino que você devia ler a primeira folha, você lia metade. Aí, daí uns 3 dias, você lia a última página. Aí, depois, daí um mês, você lia a parte do meio. Era assim que você lia a carta dele. Ou você pegava e lia de uma vez só e umas 10 vezes. Eu acho, irmão, que a Bíblia é o único livro que a gente pega uma carta e lê um pedacinho hoje, aí depois outro pedacinho amanhã, depois não lê mais. Aí quando você vai ler outro pedacinho daqui a um mês, você já não lê nem nada que você leu. Né? E é assim que a gente lê a Bíblia. Essa carta de amor. É assim que a gente lê a Bíblia. A carta do nosso amado, do nosso noivo. E a gente pega um versículo desse, o amor lança fora o medo. Aí a gente sai falando, o amor lança fora o medo. Lança fora o medo de quê? De onde? Qual que é o contexto? A gente leu 18 só, mas não leu 17. Eu li o 4:18. Agora vamos voltar ao 4:17. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do... o contexto aqui qual que é? Juízo. Tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Agora eu vou ler o 18 de novo. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Irmãos, vocês acham que quando Moisés deu as tábuas da lei, alguém consegue andar sob as leis? Alguém que já tentou andar sob as leis? Gálatas 3 fala, né? Maldito aquele que anda sob a lei, né? Porque que tenta andar sobre a lei. Ou você, então, quer andar sobre a lei, ande sobre todas. Né? De todas. E Deus resumiu a lei. Qual o mandamento? Todas as coisas. Quando a gente pega o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, está lá assim: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Sede perfeito? Alguém aqui consegue ser perfeito? Então, por que tem esse versículo na Bíblia? Quem balançou a cabeça que não? E por que tem, então? Por que Paulo manda uma coisa, sede perfeito como é perfeito o vosso Pai? Pega o contexto. Ele está falando do amor. Porque a Bíblia também fala, se você ama o seu irmão, você cumpriu toda a lei. Porque ele resumiu toda a lei em amar a Deus e amar o irmão. Se você ama o irmão, você cumpriu toda a lei. Se você cumpre toda a lei, você é perfeito. Amém? E se você ama, aí você chega no dia do juízo sem medo. O amor lança fora todo medo. Você vai ter medo de quê? De nada. Porque eu amei muito. Eu sou pecador. Eu não estou negando que eu sou pecador, mas eu amei muito. Então, eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo, diante do meu juiz. Estou aqui. Sou pecador, mas eu amei. Amém? Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Amém? Irmãos, o dia que eu chegar no tribunal de Cristo, o Senhor vai pegar a minha listinha lá, dos pecados não confessados. Essa listinha aqui, ela deve dar eu estava vendo o limite desse sítio aqui, ela deve percorrer isso tudo aí, dar as 3 voltas em volta desse sítio aqui, pegar assim, Telinho, sua listinha tá grande, hein? Eu falei, nossa Deus, isso aí tudo é meu? Ou é da terra inteira? Né? Isso tudo é meu? Aí ele falou assim, é tudo seu. Mas peraí, acabou, não tem mais. Aí ele vai lá dentro, pega outra listinha. Só que essa primeira listinha é dos meus pecados. Essa outra listinha é das vezes que eu fui misericordioso. Aí ele vai pegar e falar assim, estou vendo aqui a sua listinha, mas
Em compensação, o dia que o Marinaldo te encheu a paciência com aquele cruzeiro, você foi misericordioso. O dia que fizeram com você, você foi misericordioso. O dia que você... Então, eu vou ser misericordioso com você. Elinho, você amou muito. E eu vou encobrir uma multidão de pecados aqui, porque você amou muito. Entendeu? Então, o que Mateus 5 fala? Sermão do Monte. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tiago 2,13. O juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia, mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém? O que é a misericórdia triunfa sobre o juízo? Então, às vezes, alguns irmãos nos questionam, né? A gente, presbíteros, tem um monte de pepino para resolver, e às vezes alguém questiona, fala assim, como é que é? Na igreja tem 2 pesos, 2 medidas? Eu falei, não, querido, na igreja não existe esse negócio de 2 pesos, 2 medidas, não. Lá existe 1000 pesos, 1000 medidas. Não é 2, não. Cada um você trata de um jeito. Você não tem um estatuto e que quem fez isso vai agir assim, quem fez aquilo age assim. E você não precisa nem de presbítero, nem de nada, você é só olhar no estatuto lá, que quem fez isso vai pagar isso aqui. Não, você tem que lidar cada um de um jeito. Com a medida que você medir o outro, você vai ser medido. É assim que vai ser no tribunal de Cristo. Se você... Tem irmão que gosta de um versículo, né, que fala assim, não sede demasiadamente justos. Aí ele está fazendo as coisinhas erradas, ela fala assim, irmão, isso que você está fazendo aí não procede com os princípios de Deus. Não, mas a palavra fala, não seja demasiadamente justo. Então, dá um jeitinho aqui. Ó. O que é não ser demasiadamente justo? Não haja com demasiada justiça. Se alguém chega e te ofende a sua face, pela justiça você pode processá-lo, chamar a polícia, com justiça. Beleza, mas não seja demasiadamente justo, Marinaldo. Dá outra face. Caminha além, transcende. O amor do Senhor, ele transcende toda justiça. Então, se nós formos misericordiosos, amados, se formos amorosos, diante do tribunal de Cristo, você vai comparecer sem medo algum. Amém? Então, irmãos, peguem isso, né? E eu sei que quando a gente convive com pessoas, existem atritos, e o que eu sempre falo é o seguinte, irmãos, se algum irmão, qualquer pessoa, ela está pisando no seu pé, ela está te apurrinhando, agradeça o Senhor por esse irmão. Sabe por quê? É uma oportunidade que o Senhor está te dando de ser misericordioso. Você vai ser misericordioso com aquele que carrega água na peneira para você? Aquele que te trata, que adivinha o que você está pensando, o que você está querendo? Você vai ser misericordioso com quem? Se você entender a sua agressão ao Senhor e que Ele é muito misericordioso com você, você não tem outra opção a não ser misericordioso. Porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, que vocês possam aumentar a listinha da misericórdia no dia do tribunal de Cristo e diminuir a listinha, chegar com bônus. Amém, irmãos?